Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Os que podem, abram a palavra de Deus. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Amém. Podei vos assentar. Há uma expressão popular que diz: a maldade ou bondade está nos olhos de quem vê. Não quero dizer que esta expressão popular seja uma verdade máxima. Entretanto, esta expressão popular, ela possui sim algum significado. Porque é possível que estejamos olhando para algo bom, mas estejamos vendo algo ruim. Como é possível olharmos para algo ruim e não termos o discernimento e achar que se trate de algo bom? O que eu quero dizer é que é muito importante que venhamos olhar corretamente para as coisas, principalmente para as coisas que ocorrem em nossas vidas, ou coisas que têm relação com a nossa vida. Temos que vê-las de forma correta. E por que não dizer que a forma correta de vermos estas coisas é pela luz da palavra de Deus. Não é qualquer luz que tem a capacidade de iluminar a nossa vida para que vejamos as coisas como elas realmente são. Mas a palavra de Deus, ela tem o poder de trazer luz tal na qual podemos ter discernimento e ver a realidade, ver as coisas como elas realmente são. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo padece na escuridão. Nós sabemos que o mundo está afetado pelas trevas. Quanto a nós, Igreja de Jesus, nós temos a luz, porque nós temos fé em Jesus. Nós cremos em Jesus. E Ele é a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Ele é a luz verdadeira. Porque há muitos que se passam por luz. Há ideias que se passam por luz. Nós estamos vivendo um período em que já iniciou a campanha eleitoral. Pela lei, é 45 dias. Alguns dizem que desde 2018 está acontecendo campanha eleitoral para presidente da República. E nós vemos aí os debates, cada político fazendo a sua exposição. E eles acreditam que as suas ideias são a luz que a sociedade precisa para que possa viver bem, para que possa ir bem, para que possam ter melhor acesso à saúde, para que possa ir bem em tudo. Porém, nós cristãos sabemos que a nossa vida não depende de político A, não depende de político B. Nós temos sim preferência por algum político, porque também somos aqui da terra, exercemos cidadania aqui na terra. Nós queremos todo o bem que for possível e nós fazemos a nossa aposta
colocando o nosso voto ali na urna, acreditando que alguém talvez possa fazer alguma coisa, embora não tenhamos garantia alguma. E é importante que não venhamos colocar toda a nossa expectativa no homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia em outro homem. E a Bíblia está dizendo isso mesmo. Maldito o homem que confia em outro homem. Primeiramente, porque quem confia em outro homem vai ser desapontado, vai ser decepcionado, vai ficar frustrado, vai ficar triste, porque homem algum consegue satisfazer a necessidade da alma de outro ser humano. Mas nós conhecemos alguém que satisfaz os anseios da nossa alma, e com base na história de José, nós veremos isso mesmo, que Deus, Ele satisfez todos os anseios da alma de José. José não era um homem frustrado, José não era um homem descontente, José não era um homem cabisbaixo, José era um homem que confiava em Deus, tinha sua realização em Deus, tinha satisfação em Deus, esperava em Deus e não vacilava o seu pé. Não, irmão Isaac, eu não sou que nem José, mas podemos aprender com ele e imitarmos a fé deste grande homem de Deus, que é referência para nós, e na vida dele há preciosas lições para as nossas vidas. Alguém disse a seguinte frase: treine a sua mente ao ponto de ver Deus em todas as coisas. José era alguém assim, que estava em paz porque via Deus em todas as coisas. E se vermos Deus em todas as coisas, constataremos que nada frustra o propósito de Deus, que é o tema da nossa mensagem nesta noite. Nada frustra o propósito de Deus. A primeira parte do versículo lido diz: vós bem intentastes mal contra mim. Com quem José estava falando? José estava falando com os seus irmãos. Os irmãos de José haviam intentado o mal contra a vida dele. E é isso que José diz, porque não adianta também querer maquiar a situação. Não adianta querer fugir da realidade. Não adianta querer fugir da verdade. Mas também devemos considerar que a verdade, ela é libertadora. Alguns, às vezes, usam o pretexto de ser verdadeiro para ser grosseiro e ainda diz assim: a verdade dói. Mas a Bíblia não diz que a verdade dói. A Bíblia diz que a verdade é libertadora. E nós sabemos que junto com a liberdade vem o alento. Junto com a liberdade vem a consolação. Junto com a liberdade vem a alegria. Junto com a liberdade vem o entusiasmo do ser. Então a verdade, ela é libertadora. E José não foge da verdade, é realista para com seus irmãos e diz: vós bem tentastes mal contra mim. A maldade humana é uma realidade que afeta a vida de todos nós. A maldade humana é uma realidade que afeta a vida de todos nós. E realmente,
E José foi vítima da maldade dos seus irmãos. Os irmãos de José o odiavam tanto que até conspiraram para matá-lo. O ódio que eles tinham daquele rapaz de aproximadamente 17 anos, o penúltimo filho de Jacó. Depois de José havia somente Benjamim. Eram José e Benjamim os filhos de Raquel, por quem Jacó trabalhou 14 anos para ter a mão dela, para tê-la como esposa. E José despertou tal ira, tal ódio em seus irmãos, que eles queriam matá-lo. José também foi vítima quando foi lançado em um poço pelos seus irmãos. O objetivo dos irmãos de José, quando jogaram no poço, era para que depois lhe fosse tirada a vida ou que morresse ali. A ideia de jogar no poço foi do filho de Jacó chamado Rúben, porque Rúben não estava concordando com aquilo, pois queriam tirar a vida de José. Ele deu a ideia: coloca aí no poço, tira a túnica dele, mancha de sangue. Diz ao nosso pai que uma fera o devorou. Mas o objetivo de Rúben era ganhar tempo para ver se livrava José. Mas quando Rúben voltou, algo havia acontecido. Mataram José? Não. Mas o venderam a mercadores por 20 moedas de prata. E os mercadores o levaram para o Egito. E lá no Egito ele foi vendido como escravo para um oficial de Faraó chamado Potifar. Agora está assim José, como escravo em terra estrangeira. Eu já ouvi alguém dizer que José foi o culpado do sentimento pelo qual os irmãos nutriam para com a pessoa dele. Por quê? Não, é porque José, ele provocava os irmãos. Como? José ficava contando sonhos, e nos sonhos os quais ele contava, ele estava sendo colocado sobre os seus irmãos. 11 feixes se dobraram diante do feixe de José. Como assim? No sonho de José é assim: os feixes são os molhos de trigo colhidos para depois ser tirado a espiga, o grão. Aí havia ali um molho, o molho de José. Aí 11 molhos se dobravam ao molho dele. Os 11 molhos eram os 11 irmãos. Aí os irmãos pensavam: se dobrar diante de José, por quê? Ele não é o primogênito, ele não é o mais velho. Mas quando Deus escolhe, amados irmãos, Ele escolhe da maneira como Ele quer. Ele quebra os padrões culturais, Ele quebra os padrões patriarcais, Ele desfaz os costumes dos povos e Ele levanta quem Ele quer, e não há quem impeça o agir de Deus na vida de um escolhido. Mas eu não digo isso para você se sentir superior a ninguém. Eu digo isso para que você tenha segurança em Deus. Para que você saiba que aquele que está segurando a sua vida iniciou uma boa obra e vai concluir esta obra, porque Ele não vai deixar pela metade o que Ele começou. Ele tem um projeto na sua vida. Mas torno a dizer, não é para nos sentirmos especiais, melhores do que os outros. Não. Por que não? Porque Deus tem uma obra na vida de cada um.
Ele nos ama igualmente. E a vida de José nos inspira a todos nós, sem exceção de nenhum, porque não há ninguém melhor do que ninguém, a não ser a diferença que Deus tem na maneira como trabalha na vida de cada um, ou conforme usa a vida de cada um. Mas todos nós temos o nosso lugar diante de Deus. Então José era esse daí, que dizia ser o escolhido para liderar sobre os seus irmãos. Ele teve até outro sonho. No sonho, o sol, a lua e 11 estrelas prestavam reverência a ele. Era o pai, a mãe e os seus irmãos. E isso aumentava mais ainda o ódio nos irmãos de José. E além disso, dos seus sonhos, José era também um filho preferido do pai. E o pai o tratava com preferência. Agora o erro aqui foi no pai. Por isso que os irmãos de José odiavam a José. Porque Jacó fez de José o filho preferido. A culpa é de Jacó também. José fica contando os sonhos dele, provocando ira nos irmãos. Jacó fez de José o filho preferido. Deu a José uma túnica de várias cores, que era como se fosse uma vestimenta muito especial, quase que do príncipe daquela família. E ainda mais, José era assim do tipo dedo duro. Quando ele via que os seus irmãos estavam procedendo de forma errada, ele trazia para seu pai a notícia das coisas erradas que os seus irmãos estavam fazendo. Então está explicado. Então a culpa dos irmãos de José ter tanto ódio de José, a culpa é de José e de Jacó, o pai de José. Foram eles que causaram este estado de ódio no coração daqueles homens. Mas deixa eu dizer algo para você. Ninguém é responsável por nos fazer pecar. Ninguém é responsável por nos fazer pecar. Na verdade, pessoas e situações apenas revelam o pecado do nosso coração. Jacó era dedo duro, José, era dedo duro, sim. Era sonhador, sim. O sonho provocava mal-estar, sim. E além do mais, ele também era o filho preferido do pai. Aí onde entra a participação de Jacó. Mas eu torno a dizer, nem José, nem Jacó são eles culpados da maldade que havia no coração daqueles homens. Porque situações e pessoas revelam o nosso coração, mas não criam e nem colocam maldade em nosso coração. A maldade é proveniente do nosso coração. E Jesus falou que o que vem de fora não contamina o homem. Mateus capítulo 15, versículo 11. Disse Jesus: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Jesus estava falando dentro de um contexto das tradições de Israel, pois os judeus, eles não comiam sem lavar as mãos. E os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos. E no sentido espiritual, porque aquilo era espiritualizado pelos judeus,
Jesus disse que isso não contaminava o homem. O homem não estava pecando por causa disso. E ele disse: aquilo que o homem come não contamina, mas aquilo que sai do homem, que sai da boca, isso contamina o homem. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que no coração humano existe uma sede, existe assim um lugar do qual emana, do qual se origina os nossos pecados. Jesus estava dizendo que o pecado que há em nós não vem de fora, mas sai de dentro. Jesus estava dizendo que coisas externas não nos levam a pecar, mas que o nosso coração pecador nos leva a transgredir. Então, o que contamina o homem é o que sai de dentro. Mateus, capítulo 15, versículo 19. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Há um ditado no mundo que diz que a ocasião faz o ladrão. Não é a ocasião que faz o ladrão. O furto está no coração do ladrão. Ele apenas externa. Lembra o que eu disse? Há situações que revelam o nosso coração. Se no meu coração há uma forte inclinação ao furto, se eu tiver uma oportunidade de roubar, eu roubo. Praticamente eu vi uma pessoa roubar um celular quase na minha frente, meu celular. Estava assim, deu uma bobeirazinha, a pessoa roubou. Aí diz: a ocasião faz o ladrão. O celular já estava quase perto do bolso dele, né? Não foi a ocasião que fez o ladrão, não. A ocasião revelou o furto que há no coração daquele homem. A ocasião revelou o coração dele e ele roubou. Mas o furto não foi provocado pelo celular. O furto foi provocado pelo coração. Então a culpa dos irmãos de José o odiarem não era de José. A culpa dos irmãos de José o odiarem também não era de Jacó. A culpa dos irmãos de José terem tanto ódio no coração era deles. Ninguém era responsável por aquele ódio. Ninguém era responsável por aquela inveja, a não ser eles mesmos. Mas nós temos uma tendência de terceirizar os nossos problemas. Eu explodi porque me provocaram. Então, é falacioso o argumento de que José gerou o pecado no coração dos seus irmãos. Em todo caso, o mal que os irmãos de José intentaram contra ele não passou de um intento frustrado. O mal que as pessoas intentam contra a nossa vida não passa de um intento frustrado. Porque ninguém tem o poder de verdadeiramente nos fazer mal se estamos na mão daquele cujo propósito nunca é frustrado. E quem é aquele cujo propósito nunca é frustrado? É Deus. Se estivermos na mão daquele cujo propósito nunca é frustrado, intentos malignos contra a nossa vida nunca passará
de intento. Por que não? Porque seremos preservados por Deus. Pois o mal que os homens intentam contra nós não passa disso. Pois o nosso Deus tem o controle absoluto da situação. Inclusive, quando nós achamos que Deus não tem controle, aí nós queremos fazer com as nossas próprias mãos. Tipo, José poderia ter tentado fugir do Egito, poderia ter se rebelado ali contra a escravidão, mas não vemos isso na vida de José. José foi ser escravo na casa de Potifar. Foi um excelente escravo, o melhor escravo da casa. E todos os negócios administrativos daquela casa passou a ser administrado por José. Por mentiras, calúnias, José foi colocado na prisão. Agora ele se rebelou. Agora chegou no limite. Ainda não. Ele foi o melhor prisioneiro daquela prisão. O melhor prisioneiro. Qual é a condição na qual você se encontra? Seja o melhor possível. Não, a minha condição é de desempregado. Pois seja o melhor desempregado que esse país já viu. Não é verdade? Não, qual é a sua situação? Não, estou debaixo de uma opressão no trabalho. Pois seja o melhor oprimido que se possa ter. Não, estão tentando me humilhar. Pois seja o humilhado mais crente que se possa ser. Não, me tiraram do meu lugar, me colocaram em outro lugar, mas naquele lugar que você está, dê o seu melhor, faça o seu melhor. A palavra de Deus está mostrando que funciona. A palavra de Deus é um livro prático. A palavra de Deus, ela nos diz como devemos viver. Mas nós não colocamos em prática na nossa vida aquilo que a palavra nos instrui a fazer. Queremos fazer do nosso jeito. Queremos fazer no nosso tempo. Queremos que a nossa vontade prevaleça. Queremos que os nossos intentos venham reger a situação. Mas nós devemos ser como José, confiar em Deus em toda e qualquer situação. Mesmo que a maldade humana afete a nossa vida, as más intenções dos homens não frustram as boas intenções de Deus. Olha o que diz uma outra parte desse texto. Porque Deus o tornou em bem. O texto todo diz assim: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. No final, nós percebemos que era da vontade de Deus que realmente José chegasse ali no Egito. Isso não isenta a responsabilidade de quem pecou, não. Os irmãos de José pecaram, mas não tem problema não é? Porque no fim das contas José era para ter chegado no Egito. Não é bem isso. O que significa é que nada frustra o propósito de Deus. Sabe? O inimigo pode pelejar. Agora, quanto mais o inimigo peleja, mais aproxima o crente do propósito de Deus. Porque a intervenção maligna não tem o poder de frustrar o propósito de Deus. Então, todo o mal que intentaram contra a vida de José, Deus tornou em bem. José se tornou governador do Egito. E os súditos do Egito, como também os seus irmãos, se curvaram diante dele. Pois bem, mesmo que as linhas sejam tortas,
Deus escreve corretamente. Tudo o que aconteceu na vida de José o levou ao propósito divino. Nunca pense que alguém tem o poder de colocar você longe do propósito de Deus. O que coloca, o que distancia você do propósito de Deus é a maneira como você encara. E José, ele encarou da forma correta. José, ele encarou da melhor maneira, sempre confiando. Pois bem, para que tenhamos o mesmo êxito de José, para que sejamos abençoados como José foi abençoado, é necessário considerar que José era um homem que fugia do pecado. Está lá em Gênesis 39 e 39, uma demonstração de que José foi um homem que fugia do pecado. A esposa do seu senhor o quis levar para a cama e ele fugiu daquela situação. Podemos dizer que ele fugiu do pecado. Fugir do pecado é sinônimo de obedecer a Deus. José era um homem fiel, um homem obediente a Deus. Muitos no lugar de José estariam desviados de Deus. Muitos no lugar de José seriam até mesmo ateus. Entretanto, José conhecia a grandeza e a nobreza de obedecer a Deus, mesmo quando o vento era contrário. Aleluia. E também José era um homem que confiava em Deus. Esse versículo lido, que é o versículo em análise, diz tudo da confiança de José. Ele era um homem que confiava em Deus. E a confiança em Deus, ela é essencial para passarmos pelas dificuldades da vida. Olha, o crente, ele às vezes passa por uma fase quase que de frustração. E eu entendo isso. Sabe por quê? Às vezes o crente começa tão animado, tão alegre, tão fervoroso, quando ele dá assim, às vezes, com 8 anos de crente, ele está assim um pouco recuado. O que foi que aconteceu? O que foi que deu de errado? Eu digo, na nossa caminhada, às vezes, somos enganados. Enganados, sim, por falsos louvores, falsas pregações, falsas doutrinas. Disseram para você que crente não adoece, você adoeceu. Disseram para você que crente não passa crise financeira, você passou por crise financeira. Falaram para você que crente não sofre desânimo, você passou por algum desânimo, porque as intempéries da vida, elas vêm. Mas é nas intempéries da vida que a nossa fé é provada. É nas intempéries da vida que nós confiamos em Deus. É nos momentos difíceis, são nas dificuldades que Deus trabalha em nossa vida para que tenhamos uma maior comunhão com Ele e possamos ter uma história com Ele, possamos ter um testemunho de vida que glorifica a Ele. Mas não nos ensinaram certos detalhes da vida cristã. Até parece que ninguém conhecia a história de José. Porque alguns, quando falam de José, só enfatizam que ele se tornou governador do Egito. Mas ele foi odiado, ele foi traído, ele foi vítima de mentiras, e ele foi preso injustamente, mas Deus lhe deu vitória. Mas quando ele recebeu de Deus vitória,
Ele não usou a vitória para humilhar. Ele não usou a vitória para se vingar. Ele usou a sua vitória para abençoar. Abençoar aqueles que haviam intentado mal contra ele. Olha, ninguém lhe causa mal. As pessoas intentam o mal, mas Deus transforma em bem. Você crê nesta palavra? Pois bem, a confiança em Deus é essencial também para que tenhamos uma leitura do que realmente o crente deve fazer em momentos difíceis. A confiança em Deus faz uma leitura da situação que está acontecendo e também faz uma leitura da situação de tudo quanto ocorreu. Mas Isaac, aconteceu várias coisas na minha vida, mas não vejo nada de bom que tenha vindo disso aí. Se você não está vendo, está faltando confiança em Deus. Porque confiando em Deus, você verá como José viu. Você vai crer como José creu. Que Deus transformou o mal em bem. Então, fugir do pecado e confiar em Deus são duas atitudes indispensáveis para o cristão. Fugir do pecado é essencial. Não dá para ser crente e vivendo em pecado, porque vai faltar alegria, vai faltar prazer, vai faltar boa disposição. Então, em resumo, eu quero dizer que nós passamos pela luta confiando em Deus. Também quero mais uma vez enfatizar que os nossos problemas não é culpa de terceiros, como poderiam pensar os irmãos de José. Eu sou assim por causa disso e daquilo. Aí eu pergunto, você está lendo a Bíblia todos os dias? Você está meditando na palavra de Deus? Está cantando um hino de louvores a Deus? Está fugindo do pecado? Está buscando uma vida de fidelidade a Deus? Não estou fazendo nada disso. Então é isso que está faltando na sua vida. Não, pensei que estava faltando na minha vida, era que a irmã olhasse direito para mim, não olhasse torto. Não é isso não. Não, pensei que está faltando na minha vida, era dinheiro, não está chegando dinheiro. Eu pensei que o meu problema era esse, também não é não. Todo conflito interno é falta de comunhão com Deus. É falta de intimidade com Deus. É falta de andar com Deus. É falta de ter gozo santo na vida. A falta é essa, não são outras coisas. Porque se tivermos isso, meu irmão, se tivermos a paz que excede todo o entendimento, se tivermos a alegria que vem de Deus, é como diz Jesus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Em conclusão, José viveu conforme o texto de Romanos 8:28. E o que diz esse texto? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. A vida de José é uma perfeita ilustração desse texto, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em apelo, quero dizer, diante do que temos meditado, possamos ser fiéis e possamos confiar em Deus. Pois a forma como encaramos o mal que vem contra a nossa vida determina a nossa derrota ou vitória. A maneira como encaramos o mal que vem contra a nossa vida
determina a nossa derrota ou vitória. Quer vitória? Encare então como José encarou. Como? Crendo que Deus está no controle. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe.